Bem-vindos ao PodTech TechPosto. Você, amigo do canal, a TechPosto sempre focada em trazer conhecimento, cultura, falar um pouco dos desafios do nosso segmento. E hoje aqui comigo o Rafael e o Guilherme, eu, Renato Inama, aqui da TechPosto. Bem-vindos, obrigado por se juntarem a nós aqui essa noite. E hoje nós vamos falar de um tema super legal, super interessante, que nem todo mundo conhece, mas que está no dia a dia de todos nós. A gente vai falar de sistemas de armazenamento, filtragem e abastecimento de grupos geradores. Você que está chegando aqui no canal, você frequenta shopping center, eventualmente um hospital, ou mesmo tudo que você transita de dados passa por um data center, e é um dos pilares desses três negócios ter um sistema de backup de emergência, são os famosos grupos geradores que estão lá para, numa eventual falha do sistema, estarem disponíveis em abastecerem com eletricidade e a vida seguir normalmente. Então hoje aqui, o Rafael, especialista no segmento, Guilherme, que faz toda a parte de automação. Eu vou perguntar daqui a pouco, Guilherme, porque tem muito cliente nosso fazendo operação manual ainda. Isso é um risco, a gente vai falar sobre isso, mas é um tema que está relacionado a biocombustíveis. A gente não pode começar a falar sobre o sistema de armazenamento e filtragem e recalque sem antes fazer aqui um parênteses para quem está nos escutando. Por quê? Porque no Brasil nós temos hoje sabido um desafio técnico. A gente conhece soluções diversas para superar esse desafio, mas o Brasil vem investindo num programa socioeconômico de biocombustíveis e vem agregando biocombustíveis cada vez num percentual maior ao diesel, por exemplo, que é a base para todos os grupos geradores em hospitais, em shopping centers, em data centers. E essa concentração de biocombustível no diesel vem subindo. Então, se era algo mais ou menos administrável, hoje se tornou um desafio. E aí eu queria ouvir do Rafael, primeiro, eu queria fazer uma pergunta aqui. Como é que fica um cliente que, quando precisa dos seus geradores, e eles falham, e parece que isso vem acontecendo cada vez mais na hora que mais precisa? Explica um pouco mais para nós o que é isso, por que acontece e por que tem gente entrando nessa cilada, Rafael. Conta para nós. É isso aí, Renatão. Inclusive, né, todo esse problema do biocombustível acrescido ao diesel vem crescendo, né, e vai crescer mais, pelo que a gente tem aí de expectativa. Mas o grande problema para grupos geradores é que o diesel está sempre parado. Tá? Então, eu tenho sempre uma reserva muito grande de diesel, está ali oxidando, e na maioria dos sistemas que a gente vê por aí, não existe uma recirculação, algo que a gente possa fazer para testar o sistema antes dele precisar entrar em funcionamento. Tá? O que a gente tem feito nos nossos projetos, nas nossas soluções, são as recirculações automáticas. Isso não quer dizer que só o diesel vai ficar batendo ali por um tempo, né, como era a concepção antigamente. O que a gente faz do tanque principal aos tanques diários ou aos tanques de base, né, a gente faz algo que o diesel, além de abastecer, ele retorna ao tanque principal. Dessa forma, eu consigo testar todo o sistema. O sistema de bombeio ele é testado dessa forma. Tá? Por padrão, a gente tem sempre redundância nas bombas, né? Então, eu sempre testo uma bomba, depois testo outra, testo solenoide, chave de nível, eu testo toda a automação embarcada. Com isso, um filtro na linha, ele também vai fazer a filtragem, um polimento ali do diesel, tá? Eu tiro particulado, tiro água. Então, com esse tipo de rotina, e a rotina ela depende muito de cada aplicação e a gente faz um estudo disso antes de implementar em cada sistema, tá? Mas com esse tipo de sistema, a gente consegue testar todos os componentes ali, tá? E num momento de partida de gerador, garantir que vai realmente funcionar. Bom, então, deixa eu ver se eu peguei. Você hoje tem uma necessidade de consumo de diesel, né? Biodiesel aqui no Brasil, e o desafio está na armazenagem desse combustível, Sim, é isso? Exatamente. E depois, se eu entendi também direito, você tem um problema que é a água formada nessa condição de armazenamento e particulado sólido. Exatamente. Eu vou aproveitar então, porque não me parece tão simples, né? Quando a gente começa a ver, primeiro, a relevância, né? Quem nos assiste,
que provavelmente tem hoje um grupo gerador no seu data center, no seu hospital, no seu shopping center, tem a expectativa de funcionamento e uma falha catastrófica seria um problema incrível. Mas, para mim, que sou só um usuário do sistema, me parece um pouco complexo. Eu vou ter que me envolver muito. E aí eu queria ouvir aqui do Guilherme. Guilherme, o quão automatizado está hoje um sistema de armazenamento, filtragem e abastecimento de grupos geradores? Boa noite, Renato. Tudo bom? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui passando a nossa experiência, né, nesse assunto. É um assunto bem complexo, um assunto bem complicado e também é um assunto prejudicial aí ao nosso sistema de geradores, tá? Falando em automação de sistema de geradores, sistemas de diesel, né? Hoje é um assunto bem complexo. Por quê? Porque quando a gente fala de automação, já entra num assunto um pouco complexo, né? Por quê? Você olhar o sistema como um todo, olhar todo aquele produto, olhar todos aqueles geradores e falar como que eu vou automatizar isso aqui hoje? Como que eu vou, né, deixar o sistema seguro, rápido e eficiente, né? Hoje, na TecPosto, né, nós temos sistemas integrados hoje, nós temos painéis de automações integrados hoje, no qual temos sensores, temos sistema de sensoriamentos, temos sistemas de bombeios e temos uma lógica por trás, né, visando sempre a segurança e a automação do sistema, né? Hoje o sistema ele trabalha sozinho. Interessante. Tá? Hoje ele trabalha sozinho, ele trabalha automático, né? Dependendo do seu nível, nos seus tanques, dependendo da sua lógica atual no sistema, o sistema ele atua sozinho, ligando, desligando bombas, realizando o sistema de recalque, realizando o sistema de recirculação e polimento, que o Rafael comentou, né? No qual aquele diesel, aquele biodiesel, ele é polido, ele é recirculado para que ele não fique parado, né? E hoje a gente tenta sempre visar o que nós chamamos hoje da indústria 4.0, que hoje é o ápice da automação, hoje é o foco total, né? É a nossa quarta revolução industrial aí, que é o quê? É sempre o acesso externo, é sempre a nuvem, é sempre o não presente ali na frente do sistema. Hoje, nosso sistema ele trabalha sozinho, porém, um operador pode, em si, visualizar esses status, visualizar essa operação, não necessariamente no prédio, né? Nós temos casos hoje rolando que o operador ele não trabalha localmente, ele trabalha externamente, por motivos da nuvem, né? Do sistema cloud, que é no qual ele, fora do empreendimento, ele consegue visualizar o sistema rodando. Bom, eu vou aqui recapitular para ver se eu peguei corretamente. Sim. Eu achei seu esclarecimento muito bacana, porque a gente às vezes está falando em diesel, algo meio bruto, meio sujo, e não sabe o nível de automação e de tecnologia que tem por detrás. Me trouxe conforto saber que funciona sozinho, porque eu ia depois, na sequência, e já vou aproveitar e fazer a pergunta ao Rafael. Combustível é inflamável, combustível tem suas preocupações e suas particularidades. Combustível é combustível. Então, você armazenar combustível é um desafio e respeita uma série de métricas, uma série de normas técnicas, porque você tem um ambiente de atmosfera potencialmente explosiva, né? Você tem um risco de incêndio, você tem também a interação com pessoas. E quando você traz que o sistema é autônomo e que pode ser visto remoto, isso me remete a uma curiosidade que, Rafael, eu queria que você trouxesse para nós aqui, a como ter uma segurança jurídica ocupacional de operadores, de ambiente onde você instala, porque de novo, é combustível. Está dentro de um shopping center. Como é que a gente se cerca de atender todas as normas, as portarias e as regulações para estar seguro juridicamente disso? Fala para nós. Sim, falando desse ponto, nós temos algumas diretrizes a seguir. Tá? Então, a gente tem norma ambiental, né? As normas ambientais, temos as normas trabalhistas, temos normas de prefeitura em algumas cidades também, né? O Código de Obras de Prefeitura, e temos também o Corpo de Bombeiros. Tá? Então, quando nós pegamos um projeto para desenvolvimento, a gente detalha, primeiro, aonde é esse local,
quem trabalha ali e como funciona, né, todas as atividades, para que a gente faça um mix entre essas normas para atendê-las integralmente, tá? Isso com certeza a gente vai atender. E também ter um abastecimento satisfatório no grupo gerador, às vezes com um tanque diário longe ou suprimindo esse tanque diário. Então, tem diversas soluções aí que a gente desenvolveu ao longo do tempo que garantem o abastecimento mesmo sem ter um tanque diário. Tá? O que acontece? Eu tenho muitos casos, e a gente pega muitos retrofits por aí, que antigamente era normal, né? Eu coloco um tanquinho de consumo ali do lado, que é, inclusive, o melhor para o gerador. Uhum. Né? Isso é muito importante frisar. O melhor para um gerador é ter um tanque ao lado ali, né? O tanque diário, para seu abastecimento. E a gente precisou, né, de alguns anos para cá, desenvolver algo diferente para que pudesse manter o abastecimento sem um tanque diário. Tá? Então, depois de diversos desenvolvimentos, né, a gente trabalhou aí com sensoriamento com redundância, sempre ter algum sensor de fluxo no caminho, sensor de vazamento. Então, englobando toda a tecnologia que está a nosso favor, e o Guilherme aqui desenvolve muitíssimo bem, a gente buscar dessa maneira trazer a segurança jurídica, tá? E, da mesma forma, garantir o funcionamento de um sistema. Bom, Exatamente. interessante ouvindo, porque são muitas normas, são Sim. muitas portarias a serem atendidas. O nosso cliente final é preocupado com isso e eu fico feliz também em saber que a TecPosto pode ajudar nesse sentido. Eu queria ouvir de vocês um pouco sobre a TecPosto hoje, ela entra em que fase desse processo? Quando é que é interessante que o cliente procure a TecPosto? Porque ele está construindo um shopping center do zero ou ele já acabou de adquirir um edifício? Fala um pouco do escopo de prestação de serviço que a TecPosto está disposta e capacitada a fazer. Sim, quando você está desenvolvendo um empreendimento do zero, entrar o quanto antes é primordial. Tá? Então, nós temos, né, entra em algum ponto, já tem um consultor de bombeiros, tem algum consultor de outra disciplina. Tá? O ideal é que você tenha essa conversa, né, com todos os envolvidos. Geralmente, né, tem muitos casos aí que a gente pega um empreendimento que já está numa construção avançada, mas aí lá na frente alguém lembrou que para o gerador funcionar precisa de diesel. Sim. Então, a gente tem que entrar já com o jogo rolando e é um pouco mais difícil, porque aí tem que... Poxa, a arquitetura deixou um espacinho pequeno para um tanque ali, a gente tem que fazer algo diferente. Tá? Mas o quanto antes, melhor, porque você pode propor soluções melhores ou dar uma ideia que pode, no futuro, economizar alguma coisa na obra. Tá? Então, isso é importante. E tem também os casos de retrofit, né? Um empreendimento ali que estava fechado e vão reformar para fazer um hospital, por exemplo. A gente tem um caso desse que a gente está participando no Rio de Janeiro, né? E era justamente isso. Precisamos entender, olha, os geradores estão locados em um ponto ali onde não é conveniente tirar, né? Mexer nessa parte de infraestrutura é bastante cara. Então, o que a gente faz é o caminho inverso. Fazer o diesel chegar até onde os geradores já existem. Então, sempre tem esse caminho e é sempre importante estar envolvido com as outras disciplinas. Então, deixa eu ver se eu peguei aqui os dois cenários. Estou construindo do zero, cenário mais favorável, Melhor. porque já constrói num padrão apto a atender os desafios atuais do segmento. Ou, não, comprei um edifício, ele já tem uma instalação, uma arquitetura anos 80 e eu vou operar grupos geradores lá. TecPosto faz diagnóstico, consegue dar pelo menos o encaminhamento para que ele não tenha uma falha catastrófica e deixe de ter aí os geradores funcionando? Com certeza. Então, o nosso trabalho, além de projeto, tá? Nós temos toda uma engenharia ali que tem as condições de fazerem um laudo, tá? Então, um laudo da instalação existente, sugestões de melhoria. Então, é uma consultoria bastante completa para que você tenha um sistema operante, um sistema seguro e que vá atender às normas. O bom é que o nosso sistema se adequa, né, conforme a necessidade sempre do cliente, né? Conforme o prédio, o empreendimento. Então, nós temos engenheiros hoje, né, grupo de engenheiros, que o Rafael comentou, que ele vai estar sempre presente, né, nas obras para dar a melhor solução para o cliente.
Lógico, seguindo sempre as normas de segurança. É importante ressaltar também, Renato, que cada obra e cada local ele tem suas particularidades. Então, não é um negócio arroz com feijão. Coloquei em um lugar, Exatamente. posso replicar isso. Não. Norma muda quase que todo dia. Dependendo do local onde você está fazendo a instalação, é diferente. Então, todos esses pormenores aí, eles têm que ser avaliados. Então, a gente faz realmente uma varredura de todos os pontos importantes, tá? E entrega a solução adequada ao cliente. Bom, ouvindo vocês, fico confortável. Por quê? Porque tem como atender o desafio, você pode ter o seu grupo gerador funcionando, apto, tem o conforto de estar monitorando isso à distância, né, Guilherme? Exatamente. Soa muito coerente você ter um controle. Eu costumo brincar, as pessoas querem ver no celular hoje tudo, né? Sim, Então, sim, aí... saber se está funcionando, se tem alarme, se está com a qualidade assegurada. E me Exatamente. deixou muito confortável entender que a gente está tão avançado assim para um cenário Sim. sério, um cenário muito importante de... Vou usar aqui, citar, você que está nos ouvindo, imagina o quão relevante é para um hospital ter grupos geradores à pronta disposição numa eventual falha do sistema da rede local que teve algum tipo de problema e deixou de ser abastecido. Então, hoje, o desafio biodiesel, né, o acréscimo constante aí de biocombustíveis no diesel, tem solução. Com a TecPosto, você vai ficar realmente confortável em seguir sua operação e atender todas as normas e, principalmente, essa segurança jurídica Com certeza. relacionada a esse cenário tão complexo. Eu queria que você desse só mais um exemplo, porque, Rafael, a gente tem hoje pessoas consumindo um gerador residencial e talvez um grande data center consumindo um volume de eletricidade gigantesca. A TecPosto ela atua em todos esses cenários ou um especificamente? Não, nós atendemos a qualquer tamanho de cliente, tá? Então, desde uma necessidade para um prédio que tem só um gerador ali que faz a iluminação externa ou elevadores, por exemplo, até data centers gigantes, aqueles complexos que estão em alta hoje no Brasil e a tendência é que continuem, né, por um bom tempo. Então, nós temos todo o know-how aí para atendê-los. Te ouvindo falar, Rafael, sobre tamanho de cliente, eu queria que você desse um exemplo do que é uma situação crítica, o que é um cenário gigantesco. Conta para mim até onde o braço da TecPosto já foi em termos de porte e envergadura de clientes. Assim, num passado recente, nós fizemos para 3 usinas em Roraima, tá? O gerenciamento do abastecimento de geradores para atender as cidades mesmo. O Gui pode discorrer um pouquinho mais, ele esteve bem próximo, né, nesse projeto. Sim, eu estive presente. Aproveitando essa questão crítica que você comentou, né, esse é um exemplo muito bom, porque realmente as usinas abasteciam as cidades próximas, né, em Roraima. Então, aproveitando esse assunto, né, e aproveitando a questão da automação, né, é um sistema que não pode falhar. E é um sistema que não falha. Por quais motivos? Redundância de sensores, redundância de bombas. E o sistema, ele se auto-avisa se pode ter algum problema para ocorrer. Isso que é o grande desafio. Né? Não descobrir a falha no momento que a falha aconteceu. Porque aconteceu uma falha já é crítico já. Sim, não pode. Sim. E num sistema com essa tecnologia embarcada, a gente consegue também dar tempo para uma eventual compra de combustível, por exemplo. É um lugar um pouco mais afastado, precisa ter um planejamento, né? Exatamente. Bom. E também, lá, né, aproveitando a questão do acesso remoto, lá o sistema inteiro também ele é operado remotamente. Bom, em que cidade que fica essa instalação? Nós temos 3 instalações, né? A cidade de Pacaraima, Uirimatã, e a outra, Pacaraima, Uirimatã, Bom, a Majari. a Majari. Então, você, morador dessas localidades, pode ficar tranquilo. A responsabilidade aí de o fornecimento dos grupos geradores está com a TecPosto. Parabéns pelo projeto. Realmente salta à vista a complexidade e o quão relevante ele é. Bom, legal ouvi-los. A gente está encerrando aqui o nosso bate-papo.
Queria agradecer o Rafael e o Guilherme, agradecer a todos que estão nos assistindo. O nosso canal Podtech é um canal de levar cultura, conhecimento, mas vocês não deixem de conhecer um pouco mais do escopo do nosso trabalho nas nossas mídias sociais e também na página da TecPosto, na internet. Lá você vai encontrar mais informações e como falar conosco. Novamente, obrigado e a gente se vê num próximo bate-papo, né? Obrigado. Obrigado. Até uma próxima.